Pessoal, estamos aqui para o último podcast do dia e de novo eu falei para vocês que ia ser especial o dia de hoje, porque hoje a gente só trouxe a galera de peso de verdade no nosso novo estúdio. Isso aqui tá maravilhoso, depois vocês vão ver toda essa estrutura aqui e eu tô com ele, esse cara que é especial para mim, especial para minha vida, especial para várias pessoas aqui dessa empresa. É ele, Alexandre Maioral. Obrigado por você ter vindo aqui, meu irmão. Fala, Brunão. Obrigado. Você tá profissional nisso, né? Obrigado pelo convite. Eu sempre falo que esse tipo de bate-papo é bate-papo de amigo, né? Quando a gente se conhece há muito tempo e falar de tecnologia, falar de empreendedorismo, é muito gostoso, assim. Então, e fitness também, né? Porque você é um cara que sempre viveu esporte, isso, né? Sempre gostei de esporte, isso aí. Muito bom. E você, que ainda não se inscreveu, Ale, é de graça se inscrever, né? É de graça, é de eu graça. me inscrevi já vi vários aqui. Tá vendo, ó? De graça, é só se inscrever. Sininho também é free, de graça. Ativa o sininho. E redes sociais, como o Rafa falou, ó. Aqui, ó, na direita do meu vídeo. Beleza? Ale, pra começar o nosso papo aqui, pra gente aquecer, cara. Me conta um pouquinho do que tá acontecendo depois daquela série Drive to Survivor, Fórmula 1, a Oracle, cara, envolvida totalmente nesse negócio de Fórmula 1. Antes da gente começar a falar do restante, eu tô muito curioso, tava muito afim de te perguntar sobre isso, cara. Vamos lá. Como é que tá isso aí? Bom, eu tava brincando aqui um pouco antes contigo e falando disso, né, com o Mário também, falando sobre isso, né, que a Oracle é uma empresa que é diferente, é uma empresa B2B, né? Ela é negócio feito para grandes empresas, né? Não é para o consumidor final. Então a gente sempre teve o grande desafio de mostrar o que era a Oracle. Muita gente não conhecia. Eu tenho primos, tias, familiares que não conheciam o que é a Oracle, porque não está no dia a dia como um Google que todo mundo utiliza, como um Apple, como uma Amazon, né? Que é empresas grandes de tecnologia. E a Fórmula 1 foi um grande ponto do que aconteceu com a gente ter entrado, e muita gente acha que é um patrocínio, e não é um patrocínio. A gente entrou com tecnologia, colocando tecnologia na Fórmula 1, e isso deu um boom de também conhecerem a Oracle muito, muito, muito mais profundamente que todo mundo conhecia, porque a Oracle é uma empresa de tecnologia gigantesca, com mais de 160 mil funcionários, presença em quase todos os países do mundo, e que muita gente não sabe o que faz, né? A gente o dono, que é um dos caras inclusive mais ricos do mundo, virou né? segundo semana passada. Larry Ellison, para quem não conhece, é o Google, tá? Virou o segundo mais rico do mundo aí. O chefinho tá bombando ali. Mas isso trouxe uma coisa muito importante pra gente. E o mais legal que não é colocar uma marca ali e simplesmente aparecer como um patrocinador que pagou para estar com a marca ali. Eu me lembro que logo no início, quando a gente começou a pôr tecnologia na Red Bull, a gente teve um evento global da Oracle, onde o Chris Horner foi falar, né? Ele tinha acabado de ganhar o campeonato, e a logo da Oracle era desse tamanho. Ele falou, agora o logo da Oracle vai ser um pouco maior, porque eu quero ganhar um pouco antes da última corrida, da última volta, o campeonato, que foi quando o Max e a Red Bull ganharam o primeiro campeonato. E dali o pessoal começou a se interessar e entender mais. Então, assim, para a gente é super importante a Fórmula 1 por causa disso, mas também porque mostra tecnologia aplicada, assim, né? A gente tem inúmeros dados do carro, da pista, do piloto, do clima, e pegar todas essas informações, jogar no modelo de dados e conseguir trazer insights para os estrategistas da escuderia para conseguir tomar decisões assertivas para ganhar, fez muita diferença. E a gente tem vários casos, várias corridas que foram decisivas. A última corrida do Brasil, até para você entender, foi isso, né? O Verstappen largou em 17º. Sim. E terminou em primeiro. Sim. Foi a tecnologia que fez? Não. É a união do talento humano. Do baita piloto que ele é. Do talento humano, mas com tecnologia também. Sim. Então, quando começou a chover e os dados deram que a probabilidade era de 99% de ter safety car
nas próximas 2 voltas, e o pessoal de estratégia falou, segura o carro na pista, e ele segurou, deu safety car, ele parou, conseguiu trocar pneu, pulou as posições e talento humano levou em primeiro lugar e terminou, né? Cara, é muito legal porque eu também não sabia que era assim, né? Já trabalhei na Oracle, inclusive esse cara, vamos explorar esse tema também que é legal. Esse cara que me levou, mas eu não sabia que era por causa da tecnologia. Eu acho que ninguém, assim, a maioria das pessoas não deve saber que vê lá a Oracle, sabe que é uma empresa de tecnologia, mas fala, pô, cara, então quando você me fala isso, me vem muito que hoje todas as escuderias falam assim, o meu carro não tá bem, meu carro. Mas sem a estratégia por trás ali de dados também... Não acontece. Não acontece. Desculpa, não acontece. Então, assim, de novo, talento humano, muito conhecimento e muito dado para poder fazer isso acontecer. Inclusive, o motor que está sendo desenvolvido da Red Bull, que vai ser para o próximo campeonato, todo ele está sendo simulado em cima de inteligência artificial e dados da Oracle para poder achar o melhor motor, o melhor desempenho, melhor eficiência e com vantagem de você não precisar gastar muito mais dinheiro com isso, né? Inclusive os pilotos estão treinando muito em cima disso, em simuladores, para não precisar bater o carro na pista e gastar alguns milhões de dólares para poder resolver e consertar. Inclusive eu tô aqui com... Eu ia falar, não sabia que ele estava patrocinando. Ainda não, né? Mas se quiser, Red Bull. Um dia, né? Vamos conectar, vou conectar. E cara, assim, a Fórmula 1, né? A série que eu falo, assim, não é uma série de Fórmula 1, é uma série de fofoca quase, né? Total. É uma série de backstage, fofoca ali. E que reviveu o esporte Fórmula 1, Total, né? Com certeza. E quanto isso foi importante, assim, para vocês que já estavam apostando nisso? Foi, assim, a Fórmula 1 nos Estados Unidos, que é um mercado gigantesco, nunca foi tão atrativa. Foi depois dessa série que deu um boom e trouxe aos olhos dos americanos o que era a Fórmula 1 e começou a trazer tanto interesse. Perceba que depois desse interesse muito grande dos americanos, a gente teve um boom realmente, a Fórmula 1 voltou a ser do que para Brasil, que a gente teve o Senna aqui, era muitos anos atrás. Mas foi para o mundo. Então, foi super importante e com certeza mudou a história do esporte Fórmula 1, a série até do que você está falando, né? Até do patrocínio, não, né? Sim, da história da Oracle junto com a Red Bull ali, já deve ter mudado muito a percepção do público final. Hoje todo mundo conhece a Oracle. Né? Eu brinco que foi duas coisas, a Fórmula 1 e o TikTok. Né? É verdade. Porque, para quem sabe, eu me lembro, eu tenho uma filha de 18, mas nessa época ela tinha uns 14, 13 anos, quando teve a história que alguém ia comprar o TikTok, primeira onda disso, e a minha filha sabia que era Oracle, porque eu já trabalhava há muito tempo lá, mas as amiguinhas dela se interessaram em querer entender o que era Oracle, porque achavam que a Oracle ia comprar o TikTok. A gente levou toda a infraestrutura do TikTok dos Estados Unidos para dentro da Oracle lá. E daí as amigas vieram perguntar, o que é Oracle? Deixa eu entender porque eu quero trabalhar. Então esse foi um evento importante, o TikTok e a Fórmula 1, que trouxe ao público para um conhecimento. Porque não é uma empresa simples a Oracle, porque ela tem tecnologia de ponta, desde uma infraestrutura básica até uma solução de aplicação para negócio muito específica. Né? Tem quantas SKUs hoje ali? Umas 10, 20 mil SKUs? Muito mais, cara. Muito mais. Realmente é muito completo. Nasceu de dados a Oracle, né? Sim. Não sei se todos sabem, o primeiro cliente da Oracle globalmente é a CIA, é o Pentágono, foi uma concorrência do governo americano para ter o banco de dados mais seguro do mundo, e o Larry, como um bom visionário, foi lá e construiu o banco de dados mais seguro do mundo, e hoje dados, infraestrutura, dados AI, é o maior tesouro que todos têm, né? Então, assim, já era um visionário ter começado por isso daí, mas a gente foi crescendo, desenvolvendo e adquirindo empresas e tem solução de tecnologia. E a Oracle ainda para banco de dados é a Fórmula 1, né, cara? Não tem nada que nenhuma tecnologia. E daí você volta, né? Porque hoje, o que mais se fala em tecnologia? Inteligência artificial. Sim. Para você ter uma inteligência artificial que vá te trazer realmente conhecimento, eficiência, trazer benefícios,
você precisa ter dados e estruturados e com segurança. Então, o Uma DNA é coisa certo, leva a outra, o DNA né? está certo, né? Não é por acaso que a gente está no momento que a gente está. E hoje a Oracle está vivendo um momento, cara, acho que um dos melhores da Oracle, assim, né? Como companhia, né? Não só o Larry tá aí como segundo mais rico, né? É consequência. É consequência, tá né? Mas... globalmente assim, só para vocês entenderem o momento nosso, né? Nos últimos 12 meses, de todas as grandes empresas de tecnologias, Big Techs, tá? Já listo algumas delas. Nos últimos 12 meses, a Oracle é a empresa que mais teve crescimento. A gente cresceu 42%. Nossa. Seguida pela Meta, Meu Deus, cara. que todo mundo conhece, que foi 39%. Seguida pela Amazon, que foi 18%, 19%. Seguida pela Microsoft, que foi 8%. E da Google, que foi 2% nesses 12 meses. Então, realmente, o momento da Oracle está muito claro que a gente, de novo... Inteligência artificial, que não é uma tendência ou uma tecnologia, é uma forma que o mundo vai funcionar diferente. Pega isso, uma empresa que conhece de dados, seguro, sabe fazer, conhece de infraestrutura e tem inteligência artificial, é por isso que a gente está nesse momento. E você acha que é muito porque a Oracle sempre foi muito convicta disso, cara? Porque chegou um momento em que, né, tinha muita distração, né? A gente viveu ali um momento de outras coisas acontecendo e todo mundo quer pegar uma onda e surfar. Sim. E a Oracle não, né? Ela sempre se manteve muito consistente, Sim. Cara, em segurança, em banco de dados. Você acha que isso também foi Foi. E isso muito puxado, para que todos conheçam, né? O Larry tem 82 anos, mais ou menos. Parece que tem 60, né? Acredita em muitos anos de vida ainda. Ele não é um presidente do conselho, ele é o CTO da companhia. Então, todas as soluções de tecnologia passam por ele. E se você olha o histórico de anos atrás, o que ele falava que a gente estaria vivendo esse momento já. Então, tem uma questão de visão muito clara da companhia e por isso que a gente está vivendo, graças a Deus, esse momento muito bom. Não, cara, e é muito bonito de ver, assim, a Oracle começar a trazer um pouquinho do nosso passado aqui. Eu tava falando, a Tolentino tava aqui, né, e eu falei para ela, né, que o Menta tava aqui também de manhã e hoje foi um dia tech, né, fora o Juliano aqui, foi um dia tech. Falei para eles, né? Tiveram algumas pessoas que influenciaram muito na minha vida, muito no meu caminho. Você com certeza é uma dessas, né, cara? E ela falou, mas como que você foi parar lá? Eu falei, cara, a Almap era do lado da Oracle e a gente tomava café. E um dia o Ale falou, cara, vai ter um negócio aqui, CX. A gente já se conhecia, já vida pessoal, exato. Fomos tomar o café, o Ale falou, não, vem fazer parte disso aqui. E, cara, depois que você entra Mas tinha na um motivo importante, acho que é legal o pessoal entender isso, né? A gente estava começando uma nova solução que tinha muito valor agregado, principalmente para as áreas de marketing digital das empresas. E todas as empresas são assim, tem o dogma que, não, quem tem que trabalhar com aquilo é quem é da tecnologia, né? Não, e eu tinha uma visão que não, eu precisava trazer alguém que conhecia do negócio, que conhecia de marketing digital, que sabia fazer aquilo, porque ia conversar com pessoas que não conheciam de tecnologia, que conheciam sobre o que precisavam para o marketing digital ali, né? E daí a gente está lembrando disso, né? Foi uma discussão muito grande dentro da Oracle mesmo, né? Não, você vai trazer alguém que nunca foi de tecnologia? Eu falei, não, mas não importa, ele conhece do negócio que eu não conheço tecnologia, ele aprende aqui. E deu super certo, né? Sim. O Bruno acabou entrando ali na Oracle, fez super sucesso lá e depois alçou novos voos em outras empresas de tecnologias do mercado. Sim. Até agora, usar todo esse conhecimento para fazer essa super marca aqui. Essa super empresa que vocês estão construindo. Não, e tudo começou lá na Oracle, né? Também eu falei para a Rê, né? Para mim, a Oracle foi a empresa, e quando me perguntam a empresa que você mais gostou de trabalhar, para mim foi a Oracle. Porque eu vivi lá quase 5 anos. E era muito legal, né, cara? Assim, o ambiente da Oracle é muito legal, porque é um ambiente é uma mistura, né, cara, de amizade com alta performance, todo mundo se cobra pro melhor, todo mundo quer. É uma super escola de vendas. É a maior, né, cara? A gente fala que aqui na região, Brasil, América Latina, quem não está ali nos Estados Unidos ou nas áreas de desenvolvimento de produto,
A gente é uma empresa de vendas, né? Então, eu falo assim, tem 2 tipos de pessoas que tem que ter que tem na empresa. A que vende e a que ajuda a vender. Se não está ajudando a vender, não tem que estar lá na empresa. E a Oracle é uma super empresa de venda com um DNA muito de alta performance, né? Então, assim, todo mundo que já passou, já trabalhou lá, a grande maioria dos grandes líderes de outras empresas de tecnologia trabalharam muitos anos na Oracle também. Todo mundo trabalhou na Oracle. E é realmente uma super empresa que tem esse DNA de alta performance, sim, essa vontade de fazer mais, de crescer. E é uma coisa que quando eu cheguei lá, depois de ter passado por uma super escola que foi IBM, eu vi assim, era todo mundo, eu brinco, desde a portaria até o presidente América Latina Global, venda, vamos vender, vamos fazer acontecer, isso é muito legal. Não, e a Oracle, você respira isso, né, cara, porque toda empresa é uma empresa de venda, né, aqui, e muito do que a gente faz aqui é muito pautado no que eu aprendi lá com você, com o Bush, que eu falei, já dei recado que eu vou chamar ele aqui. Legal. Com as outras pessoas que eu aprendi, né? O Cestini também me ajudou muito. A paciência, aquele cara comigo, meu. O Bush, você, assim. Então, foi cara, pra eu estar aqui, eu acho que a minha grande escola pra eu estar aqui nesse momento, com certeza foi publicidade e Oracle, de longe, assim. Legal. E Ale, trazendo, você citou a IBM, eu ia te perguntar, como você foi parar o cara que tava lá em Curitiba? Conta um pouquinho da tua história. Como que você foi parar em Tech, meu? A minha história é muito engraçada, porque é a tal da história que você fala assim, não é para ter dado certo, alguma coisa aí. Bom, eu nasci em Curitiba, né? Minha família é toda do interior de São Paulo, de Bauru, mas eu acabei nascendo em Curitiba ali. Infância lá, morei em Bauru um pedaço da infância, voltei e... Meu pai é médico, eu queria fazer medicina, eu queria ser pediatra. Ele falou, você é maluco, vai ser pediatra, não vai ter vida, né? E eu gostava muito de desmontar as coisas, gostava muito de tecnologia, era muito fução, assim, né? Daí ele falou, não, faz alguma coisa em tecnologia. Daí eu fui fazer curso técnico em eletrônica, que era um curso técnico que era curso técnico 2º grau na época, né? E comecei a trabalhar logo cedo meu primeiro emprego foi de manutenção de placa eletrônica numa empresa de automação, assim, que fazia relógio ponto, catraca e automação de controle de acesso. Quantos anos isso? Eu estava com uns 16 para 17. Ah, começou novinho. Bem novinho, comecei a fazer isso. Foi o primeiro emprego. Daí fiquei ali, fui para engenharia, acabei fazendo vestibular para engenharia, comecei o curso de engenharia. No meio disso, continuava trabalhando com isso, comecei a não gostar de ficar preso numa sala, mexendo só com uma plaquinha, sem ninguém para conversar, eu gostava de bater papo. E daí comecei a dar suporte técnico por telefone, daí fui indo bem, daí me colocaram para dar treinamento para as assistências técnicas que eram parceiras da empresa. E daí fui. Tive um momento que a gente sempre sai das empresas por contexto e conteúdo. Uma hora eu falo sobre isso também. Teve um contexto ali que eu não gostei, acabei saindo dessa empresa, só que era muito novo também, tinha 20 e poucos anos. Falei, pô, o que eu vou fazer da vida? Continuei a minha engenharia lá, mas tinha muitos amigos, e tinha um amigo do grupo de amigos nossos que era dono de um bar-restaurante em Curitiba. Essa história é muito boa. É muito boa, né? Mas é uma história que hoje eu estou aqui por causa disso, eu tenho certeza também. Ele falou, era final de ano, começo de ano, ele tinha um bar-restaurante em Curitiba e tinha no litoral uma balada que era a balada da temporada, era sempre com ele lá. E eu estava lá com eles conversando, falei, sei lá o que eu vou fazer, não sei o quê. Ele falou, pô, você não quer cuidar da equipe de promoção lá da praia, da temporada? Daí eu falei, mas o que tem que fazer? Eu não sabia o que tinha que fazer. Ele falou, não, você conhece um monte de gente, vai, traz a galera para casa, monta uma equipe de promoção, pega essa caminhonete, plota, vai lá e faz. Eu falei, mas tá bom, como que vai funcionar? Não, você ganha por pessoa que entrar na casa. Pô, foi a temporada que a gente mais lotou aquele negócio, porque, pô, eu tava ali, né, novo ainda, fiz uma equipe de promoção super legal, rodava os lugares, conheci um monte de gente, a gente conseguiu colocar um monte de gente. Depois daquela temporada entrou uma grana, né, eu não sabia o que fazer com aquilo. Daí um outro amigo meu falou, pô, vamos montar um bar-restaurante na Batel ali, que é uma das principais de Curitiba ali, que tinha um monte de baladinha, tem um monte de restaurante, bar ali. Montamos e
fiquei uns 6 anos, montei uma agência para poder cuidar do bar, restaurante e fazer evento e festa, show, né? E comecei a lidar com vários tipos de pessoas, várias situações que foram me desenvolvendo. E hoje eu falo, né? Eu vou passar pela minha carreira que aconteceu, mas hoje eu estou aqui liderando a operação da Oracle Brasil como presidente há 4 anos, mas eu tenho certeza que aquilo foi um momento muito importante da minha vida para eu poder conseguir fazer isso. Com certeza. Porque eu aprendi principalmente a conversar, lidar e entender de pessoas, porque era um público muito diverso, né? E eu acabei aprendendo muito aquilo e me moldou para eu estar aqui, né? Então eu fiquei lá 6 anos assim, toma ferro pra caramba fazer balada e fazer show e fazer bar. Daí comecei a ter 2 empregos. Voltei para o mundo de tecnologia, para uma parceira, que por acaso era parceira Oracle, era um parceiro de Oracle, que revendia Oracle, e continuava tendo bar e restaurante. Dormia umas 3 horas por noite, assim. Super saudável. Daí teve um momento que eu falei, não dá mais, né? Eu vou ter que escolher o que eu vou fazer aqui. Fui para tecnologia. Fiquei mais uns anos ali, daí a IBM me chamou, fui para a IBM, fiquei anos cuidando de uma região inteira ali da IBM. E quando que uma grande empresa assim, chegou a IBM, multinacional, naquela época a IBM era gigantesca. Gigantesca. Né? Mas como é que foi receber isso? Da onde eu fiquei veio? Impressionado, porque assim, para mim eu estava trabalhando de vendedor numa empresa, numa parceira de Oracle e de IBM também, vendia as 2 coisas, esse parceiro, eu sempre fui muito esforçado em querer fazer as coisas darem certo. E alguém me viu trabalhando lá da IBM e chegou uma ligação falando, a gente quer te contratar. Caramba, Daí eu falei, vou. Me lembro que o dono desse parceiro falou, não vai para IBM não, cara. Depois fica mais um tempo aqui, eu te coloco na Oracle, que é melhor. E na época eu falei, não, mas é IBM, né? Eu fui, fiquei 7 anos, 8 anos lá na IBM. No meio desse caminho eu fiquei um pedaço na Regional Sul e depois vim para São Paulo. E fazia uns 3 anos que eu estava na IBM São Paulo, quando uma pessoa muito importante também na minha vida, que era IBM, foi para a Oracle e falou, cara, você tem que vir para cá. A tua cara aqui, não sei o quê. E, de novo, conteúdo. Teve um contexto na IBM, a empresa tem um conteúdo absurdo, é excelente empresa, mas tinha um contexto de chefes, colegas que não me agradavam. E veio uma proposta, eu fui para a Oracle. E há 14 anos estou aqui e passei por uma carreira dentro da Oracle muito legal, porque eu eu entrei numa área de contas estratégicas que primeiro eu cheguei depois que já havia começado o ano, fizeram uma carteira das contas que ninguém queria, dessas contas estratégicas. Cheguei nessa carteira, foi bom porque eu estava sem viés nenhum, viés nenhum. A gente fez um super trabalho, fiz um super trabalho ali, montei um time junto que me ajudou muito ali. Mas você já entra com o time? Não, eu entrei como um líder de conta que orquestrava o time, não era chefe de ninguém. Tá bom, você não tinha reporte. Que é um excelente modelo de liderança, porque você não é chefe de ninguém e tem que fazer o pessoal seguir a tua visão, as coisas que você acredita, né? Então foi um excelente modelo de gestão ali para mim. Daí fiquei uns 6 meses nesse grupo de contas, a gente explodiu de vender nessas contas, foi o melhor ano de longe da região por causa dessas contas. Daí assumi uma área, uma gestão mesmo, com pessoas embaixo, na sequência. Daí na sequência já fui chamado para montar a área nova, que era de Customer Experience, que estava chegando na região e para América Latina. E foi ali que a gente se conheceu, te trouxe ali para a Oracle naquela época. E fui para lá, depois fui para tecnologia, voltei para aplicação, conheci muito de Oracle ali, passei por todas as áreas e passei por vice-presidência de tecnologia, que fala toda a parte de infraestrutura, dados, tudo. Fui para aplicação, que é solução de mercado, soluções de indústria. E durante a pandemia, fui o primeiro presidente da Oracle Global que assumiu de bermuda, né? Porque eu estava sentado na mesa. Me lembro certinho que eu estava sentado na mesa do computador, assim, tocou meu telefone e era o meu chefe, né? O Luiz Meisler, meu chefe. Preciso falar com você. Eita. Você pode fazer um vídeo? Eu falei, posso. Daí desliguei, a Bruna, minha esposa, passou, eu falei, você manda ele embora. Certeza, você manda ele embora. Porque estava com uma voz muito ruim, né, no telefone.
Daí, desliguei. Ela falou, por quê? Por quê? Eu falei, não sei, mas eu acho que eu vou. Daí entrei no telefone, eu abri o vídeo, meu chefe com uma cara fechada, meio emocionado, falei, vou ser mandado embora, certeza. Daí ele falou que estava feliz demais, estava emocionado porque eu ia assumir a operação do Brasil em 3 dias, que estava virando ano fiscal. E foi legal, porque assim, ali mostrou também que mostrou uma questão de carreira, assim, eu nunca acreditei numa carreira linear, né, da gente fazer, eu vou sair daqui, vou para essa caixinha, depois eu vou para essa caixinha, até porque o mundo muda o tempo todo, então se o mundo muda o tempo todo, as organizações vão mudar o tempo todo. Sim. Mas sempre onde eu sentei, eu tentei fazer o melhor, da melhor forma possível, né, e ali foi reconhecido e ele me colocou na operação, isso faz 4 anos, né. E a relação de vocês é muito legal, né, tu e do Luiz, sim, né, sim. Sempre foi uma relação de muito respeito, muito bonita ali, né, cara, e o Luiz sempre foi muito próximo de você, do seu trabalho, muito fã do teu trabalho, né. O modelo de Oracle é engraçado, por causa do Larry, que acho que é dono, o Luiz é dono também da América Latina. E eu me sinto dono da Oracle Brasil e da Oracle também. Eu sou dono da companhia. E a gente é uma empresa de dono, né? Não é uma empresa de... Então existe essa história realmente de, pô, a gente não aceita não. Se faz sentido para cliente, faz sentido para Oracle, a gente não aceita não de ninguém. Só se o Larry falar não, daí a gente segura, tá, né? Porque ele sabe um pouco mais que a gente, né? Cara, eu tô com o cara aqui que, pô, basicamente ele lidera... o maior time de vendas do Brasil e talvez um dos maiores da América Latina. Então não posso deixar de te perguntar, preciso aproveitar você aqui. Claro, claro. Cara, como que é liderar um time de extrema alta performance? Como que você lida com isso no dia a dia? Porque eu passava nos corredores, eu virava e falava pra ele assim, backstage de vida. Virava e falava pra ele, o Ale sempre com essa cara, bem-humorado, leve, rindo. E eu já tava, cara... As olheiras é porque o meu filho tem 3 meses, tá, gente? Calma aí, não é por causa Não é por causa do trabalho. E ele, cara, liderando a operação complexa e tal, e ele tava sempre bem. Como é que você lida com isso, cara? Tão bem assim? Eu acho que a primeira coisa, assim, liderança tem que gostar de pessoas, né? A gente fala de negócios, fala de clientes, mas no fundo é pessoas. Então, assim... Eu acho que exatamente para aquele momento meu de vida, de lidar com tanta gente e de tanto perfil diferente, de níveis diferentes, de conhecimentos diferentes, fez eu entender que cada pessoa é uma pessoa, né? Então, você achar que você vai chegar numa mesa, tem 10 pessoas que você lidera, você vai falar e tá todo mundo entendendo o que você está dizendo, é uma utopia absurda. Não existe isso. Se você chegar na mesa e gritar, vai ter 1/3 que vai correr para fazer o que você está pedindo e 2/3 que vai correr de você. Vai fingir que está correndo para fazer, mas vai estar correndo de você. Então, eu muito cedo, acho que muito por esse momento de vida que não tinha nada a ver com tecnologia, não tinha a ver com lidar com pessoas. Sim. Né? Eu aprendi que cada pessoa tem a sua fortaleza, tem a sua fraqueza, e eu, de uma forma mental, acabava customizando muito a minha conversa com cada um, de entender, não adianta eu gritar com o Bruno, que não é assim que ele trabalha, mas se eu mostrar para ele e ele entender que eu conheço a fortaleza dele, ele vai se sentir empoderado para fazer aquilo acontecer. Então, de uma forma... Hoje eu tenho a consciência, mas na época foi mais inconsciente do que qualquer coisa, eu comecei a entender que tinha isso. E daí eu consegui fazer pessoas, todo o time, eu tive equipes que toda a equipe fez... extra cota, foi para clubes de vendas, assim, todos do time, que era algo que é quase impossível de acontecer. Mas porque eu comecei a fazer de uma forma inconsciente essa customização de conversar com as pessoas, de entender quem poderia me trazer por um lado alguma coisa, por outro. Estava lendo um artigo sobre isso essa semana que passou, que as reuniões matam as boas ideias, né? Porque no final, quando você vai numa reunião para você falar num grupo de pessoas, não é só sobre a tua ideia que está ali, mas é também o que a pessoa está sentindo. Ou como você está falando com ela, porque ela tem insegurança, ou ela tem anseios. Então,
tem toda uma questão também de pessoas por trás. Então, eu aprendi muito inconsciente. Eu brinco que é um pouco do meu pai ser psiquiatra, né? Então, ele entrava muito na minha cabeça quando eu era moleque. Então, eu acabei tendo isso de olhar muito para isso, para o comportamento das pessoas. Então, e eu comecei a aprender outra coisa, que não é o hard skill, não é o teu conhecimento técnico do que você tem, mas é principalmente o teu soft skill, as atitudes que as pessoas têm. Então, se a pessoa tem uma atitude, e atitude que tem um valor, que quer correr atrás, que é interessada, que faz genuinamente para fazer o melhor, você ensina tecnologia, ensina inteligência artificial, ensina física quântica, você ensina o que você quiser. Sim. Mas se não tem esse soft skill, é muito mais difícil. Você pode ser uma pessoa com um conhecimento absurdo, técnico, mas não vai conseguir liderar ou não vai conseguir fazer grandes coisas. Então, a parte técnica você ensina, agora a pessoa ter vontade você não vai ensinar, né? Valores, vontade, behaviors, atitude você não ensina. Não vai ensinar. E nessa sua trajetória, Ale, principalmente dentro de Oracle, e assim, é uma empresa como todas as empresas, e é inocente da nossa parte achar que não são todas as empresas assim. Eu falo, não é porque a gente é startup aqui, o pessoal, não, mas muda muito. Muda, vai mudar. Todas as empresas são assim. Foi o que você falou, o mundo muda, então a gente vai mudar sempre. Como você se preparou para isso, cara? Assim, você já tinha mapeado na sua cabeça, pô, cara, eu sei que eu sou um cara de valor, eu sei que eu tenho o meu valor aqui dentro. Eu tô mapeando que eu tô vendo eu crescer. Pode ser que um dia tá chegando perto dessa possibilidade, porque é uma baita responsabilidade. Sim, é assim. Como é que você se preparou, cara? Se você se preparou? De novo, eu acho que me preparei inconscientemente. Porque, assim, de verdade, eu contei agora a história. No dia que eu fui anunciado que eu seria o presidente da companhia aqui no Brasil, quando me chamaram, eu achei que ia ser mandado embora. Então, eu não estava pensando, me preparando para isso. Mas, de alguma forma, eu sempre acreditei que, e isso eu aprendi muito cedo com meu pai, assim, que ver que meu pai é um cara importante, né? Fez muita coisa, pôs muita coisa importante na minha cabeça. Eu me lembro que eu falei muito de contexto e conteúdo nas empresas, né? Teve alguns momentos na própria Oracle que eu falei, pô, eu não quero ficar aqui, não é a empresa. E eu tive uma conversa com meu pai, me lembro certinho um dia, que meu pai ainda morava em Curitiba, eu trabalhava em São Paulo, mas eu ia todo final de semana para Curitiba, porque eu tinha minha filha do meu primeiro casamento que morava lá, tudo. E eu cheguei um dia à noite, fui jantar na sexta-feira na casa dele, que eu sempre fazia isso, né? Cheguei no aeroporto, fui lá para jantar, falei, tinha virado vice-presidente, acabado de virar vice-presidente da América Latina na companhia. Caramba. Falei, pai, vou pedir demissão na segunda-feira. Eu não tinha falado para ninguém isso, falei só para ele. Porque estava um momento difícil ali, muito do contexto, chefe, colega, sabe? Que vai ter em qualquer lugar, numa startup ou numa grande companhia. E ele falou, mas por quê? Você chegou, você está indo bem. Daí eu contei um pouco, ele falou, não, boa. Se quiserem armar a cama de gato para você, vão armar. Você é consciente ou se defendendo ou não. Então faz o seguinte, coloca sabe aquele cabresto de burro, assim? Olha para frente, faz o teu melhor, da forma que você acredita, do jeito que você acredita, que isso é a melhor coisa que você vai fazer. Porque se quiserem, vai acontecer você se preocupando ou não. Eu também ouvi aquilo, passei o final de semana, peguei o primeiro avião que eu sempre pegava na segunda de manhã para chegar aqui, era o primeiro a chegar na hora que eu sempre. O pessoal do meu time adorava, porque eu montava a reunião de forecast, de cadência de forecast às 8 da manhã. Na segunda, o pessoal ficava louco comigo. Eu sentei na mesa, era umas 7 horas, 7h15, sentei na mesa assim, só tava eu, falei, pô, é verdade, ninguém sabe o que eu queria fazer. Vou testar. Vou pôr aqui, vou fazer, não vou ligar o que está acontecendo em volta, vou fazer o que eu acredito da forma que eu acredito. Em 2 meses a gente teve uma área que explodiu, você vai lembrar disso, vendemos absurdamente, construímos equipes que tinha gente batendo na porta o tempo todo de outras áreas e de outras empresas para querer entrar na equipe, de tão legal que estava aquela equipe, e foi. Então, assim, a minha experiência mostrou que, assim, a melhor coisa é você fazer o que você está fazendo genuinamente, com muito amor, com muita vontade, com vontade que dê certo aquilo. E a consequência, o mundo vai mudar, organizações vão mudar, mas você sempre vai ter o teu lugar ao sol, porque você vai ter a tua atitude, você vai ter os teus valores e as pessoas vão enxergar
líderes e pares e a empresa inteira vai enxergar o que você estava que controlando o que você podia controlar. Exatamente. Não sofria pelo que eu não podia controlar. Exatamente. E dentro desse contexto de se preparar, né, ou não se preparar, ou, cara, vai que vai, uma hora vai dar certo. É que não é um vai que vai, é que você acaba se preparando porque você quer fazer muito bem feito aquilo. Sim. Então você se prepara, você estuda. Assim, eu sempre falo, vai muito estudante de escolas e de comunidades lá na Oracle, né? Eu sempre que eu não posso conversar com eles, eu falo isso. Eu falo, gente, assim, quer trabalhar com tecnologia? Tem que gostar de estudar, tem que ser curioso. Porque se não gostar de estudar, você acorda, já tem coisa nova que apareceu, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Então, assim, se preparar não era para dar um próximo passo, mas se preparar para fazer melhor o que você estava fazendo. Cara, o Menta falou a mesma coisa que você, né? É muito louco, assim, você pega essas grandes lideranças, a visão de vocês é sempre, o Menta falou, a melhor forma de você se preparar é saber estudar, é saber sobre o assunto, se preparar, é estudar. É você conhecer muito aquilo e tá pronto para a pressão, tá pronto para as coisas, porque você não sabe onde a tua vida vai caminhar, né? Então você tem que estar preparado para aquele momento para fazer o melhor que você puder ali, né? Dentro do contexto ainda de time, de formação de time, Ale, hoje quando você vai formar um time, você tem aquelas máximas, né? De, pô, cara, não é todo mundo que vai ser alta performance no time, você vai ter que ter um equilíbrio ali dentro do time. O que você acha que hoje é um time equilibrado, vamos dizer, no seu ponto de vista? Ali, tangibilizando, assim, pro pessoal que vai montar time em academia, né? Você quase já teve, né? Também. Eu tenho uma veia empreendedora. A Oracle é boa por isso, porque a gente é muito intraempreendedorismo dentro da Oracle. A gente inventa um monte de história. Sim. Depois eu te conto algumas que a gente fez ultimamente lá dentro também. Muito legal. Mas como é que é isso, assim, pra você? O que é um time equilibrado hoje, Ale, assim, pra um cara que tá montando um time, assim, de um dono de academia, um cara que vai... que ele tá discutindo, assim, pô, o cara lidera uma multinacional gigante. Pô, eu tô aqui na minha academia, mas é a mesma... o feeling ali que você precisa ter e a construção do time, o que você sugeriria pra esse cara? No final, de novo, é pessoas, valores e atitude. Eu acredito muito nisso. Quando a gente fala de vendas... assim, a gente sempre busca a alta performance. Sim. Né? Não dá para pensar só na pessoa que é esforçada. Né? Tem que ser a pessoa que é esforçada, que estuda e prepara as oportunidades. Né? A gente estava conversando um pouco antes, você falou uma coisa ali, que pô, a gente está num momento, num mercado que não estava tão preparado e a gente teve sorte. Cara, vocês não tiveram sorte. Uhum. Lembra como que vocês começaram aqui? O Mário estava me contando ali um pouco também. Pô, vocês começaram a viajar, olhar, entender. Vocês viram algo diferente. Então, ficar com o beat ligado e ver algo diferente ali, então não é sorte, não é realmente querer fazer melhor. Então, assim, para mim um time equilibrado, se você fala de vendas, tem que ter alta performance. É óbvio que a gente tem o tempo de aprendizado, o tempo de desenvolver, mas a gente sempre vai buscar time de alta performance. Não tem como ser diferente. Mas uma empresa não é feita só dos vendedores, né? Tem um time técnico, tem um time que entrega, tem um time que apoia a venda. É a atitude. É a atitude e a vontade de fazer o melhor ali, fazer da melhor forma o que você tem para fazer. Eu falo também muito isso para pessoas que estão começando na Oracle ali, do time de GNOs, que são os talentos. Eu ia te perguntar disso, cara. Eu falo assim, às vezes você está fazendo uma coisa que você fala, pô, eu não quero fazer isso, é chato fazer isso. Cara, pensa que aquilo é um tijolinho que vai te fazer uma base importante para você dar um próximo passo e por outro tijolinho em cima. Então, eu acho que é a atitude das pessoas de querer fazer, né? Às vezes você vê coisa simples, né? Um frentista que você para o carro ali e te trata super bem. Você lembra do cara? Você lembra do cara. Se você tiver uma oportunidade, quem sabe, numa empresa que é sua, e ver como ele trata os clientes, você quer trazer ele para você. Contrapartida, às vezes você para lá, o pessoal te trata mal. Assim, parece que está fazendo um favor de estar trabalhando, sabe? Tipo, tá com raiva de estar trabalhando. Então, assim, de novo, para mim é a atitude, a vontade de fazer aquilo da melhor forma, com amor. A Bruna, minha esposa, estava falando isso para minha filha, né?
Minha filha tem 18 e tá fazendo agora para vestibular para arquitetura. E eu fui fazer a besteira de mostrar os aplicativos de AI. Você tira a foto da planta baixa e já faz todo. Ela falou, ferrou, pai, ferrou. Eu falei, não é isso. O senso crítico Não continua é isso. existindo. Você, assim, a Bruna falou isso para ela, falou assim, ó, se você for a melhor no que você faz, fazer com vontade, as pessoas verem que você tem esse diferencial, a inteligência artificial não vai te tirar o trabalho. Ela vai potencializar o seu trabalho, né? Então é um pouco disso. Para mim tem muito a ver com atitude, valores e vontade de fazer as coisas da melhor forma, com paixão. Eu tenho uma história legal, cara, que um manobrista que era do apartamento que eu morava, cara, um menino esforçado, vinha, cara, atendia bem, sabe, sabia falar com todo mundo, tratava. Ele trabalhou um tempão com a gente aqui, cara. Eu trouxe ele pra ser do time do Beto, do Herbert, para trabalhar lá com a parte de montagem. Hoje ele agora ele entrou no mercado fitness, né? Agora ele tá trabalhando em outra empresa. Então o que você falou, assim, a atitude, né, cara? Aquela pessoa que te dá uma lembrança boa, né, também de É isso aí. Querer fazer as coisas darem certo, não só estar sobrevivendo, né? Tô vivendo, deixa a vida me levar aqui, vou acordar, entrar no automático, vou dormir. Não, pô, vive, né? Faz diferença. Faça diferença na tua vida, na vida dos outros, que em algum momento isso vai te ajudar também. E Ale, quanto que o esporte hoje faz parte da tua vida, cara? Cara, muito. O esporte sempre fez muita parte na minha vida, e daí, quando você entra no mundo, principalmente corporativo, de executivo, assim, o esporte te ensina disciplina, te ensina resiliência, te ensina que você vai acordar. Tem dia que você vai acordar, você vai falar, pô, eu não quero ir na academia, eu não quero ir correr, eu não quero ir fazer minha luta, eu não pensa, levanta e vai, né? E isso vai construindo, entendeu? Então, assim, o esporte, além de ser um grande cano de escape, às vezes, do estresse do dia a dia, da correria, ele é algo que ensina muito sobre resiliência, né? Sobre disciplina. Vocês devem estar vendo vários artigos que está rolando aí, por que os grandes fundadores, empresários estão fazendo jiu-jitsu? Porque é isso, porque é uma disciplina, é algo que passa do esporte só, né? Te ensina muita coisa aquilo. E aí você tem o esporte desde molequinho. Né? Como é que é a tua trajetória? Conta um pouquinho. De esporte, eu me lembro assim, quando eu era muito novinho ali, 14 anos, eu era magrelinho, né? E, né, você queria ficar forte, então eu comecei a academia muito cedo. Eu me lembro que eu fui uma academia abrir perto de casa, eu fui o aluno número 1, porque faltava 2 meses para abrir, eu já estava lá pedindo para fazer a matrícula, né? E então comecei só que eu já vinha do mundo de esporte com luta, né? Fiz judô pequenininho, daí com 9 fui para Muay Thai, daí Curitiba, para quem não sabe, sempre foi a capital da luta, né? Chutebox, na verdade, Noguchi, que daí derivou chutebox, continuou tendo Noguchi, Anderson Silva, Vanderlei Silva, o Shogun, toda essa galera era de Curitiba, toda essa galera tudo da mesma idade que eu ali, treinavam juntos ali. Então, assim, sempre teve muito essa história de esporte, de competição, então fiz muita luta. Com 14 continuei lá na luta e adorei a academia, fui fazer musculação, comecei a ganhar um pouco de músculo, ficar fortinho, né? Daí, aí dá uma mudada. Dá uma mudada, e sempre gostei muito, também disciplina. Pô, cara, o dia que eu não ia era muito ruim para mim, assim, então eu treinava sempre também. Daí, depois, quando eu vim para São Paulo, comecei a correr também, fiz ultramaratona, fiz algumas maratonas, algumas meia maratonas. Qual foi o máximo que você correu, né? Eu fiz uma ultra de 75 quilômetros. Bertioga Maresia, 9 horas e 38 minutos, 39 minutos. Que é muito legal, porque, cara, não tem a ver com você terminar. É uma batalha mental, né? Não tem a ver com você fazer um bom tempo, tem a ver com você terminar e falar, cara, eu sou capaz. E eu me lembro que teve colegas que estavam correndo comigo que a cabeça mandou. Eu saí de perto, eles desistiram. Mas, assim, eu sempre, durante essa prova aí, eu falava assim, eu falei, não, minha cabeça é mais forte que o meu corpo. E fui. E quando você termina, você fala, pô, cara, eu posso fazer o que eu quiser da vida. Sim. Realmente a cabeça é mais forte que o corpo. Então o esporte sempre teve muito ligado, né? Sim. Então, você brincou, mas com 20 e poucos anos,
no interior de São Paulo, quando minha família toda de lá, primo, tudo, pintou uma oportunidade, vamos montar uma academia. Ainda bem que eu não fiz na época, porque eu não teria toda essa base aqui para fazer, teria só perdido muito dinheiro, né? Mas tinha vontade, sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito ligado. Daí quando eu vejo os amigos aí montando uma marca dessa, que está muito ligado com saúde, no momento de humanidade que a gente vive, que tem 5 gerações vivendo ao mesmo tempo, saiu alguns artigos dizendo que o bebê que vai viver 600 anos, 400 anos já nasceu. Caramba. Por que isso? Porque o quanto a tecnologia está ajudando a evoluir e cuidar da saúde é absurdo. É muito legal, né? É muito legal ver que o mundo está se cuidando mais e está cada vez mais preocupado com a saúde também. Olha, e a parte de tecnologia hoje lá dentro, assim, as discussões que vocês têm, porque vocês vivem hoje o creme de la creme de tudo que acontece no mundo relacionado à tecnologia. E aí você tem aqui um AI crescendo muito e ao mesmo tempo você tem um mercado de fitness crescendo muito também. São 2 mercados que crescem exponencialmente. São os 2, eu acho que hoje, junto com creators, são os 2 mercados que mais crescem. Como que a Oracle hoje enxerga essas oportunidades? Porque o mercado fitness ele é um pouco mais tangível, menos tecnológico, por uma questão de crenças e costumes mesmo. Uhum. Porque não deveria. Como que hoje tem chego para vocês bastante? A minha visão é que o mercado fitness tem muito a ver com saúde. E saúde, o Larry, há 2, 3 anos atrás, a Oracle comprou uma empresa chamada Cerner, que é o maior prontuário eletrônico do mundo, muito com a visão que ele fez nesse evento há 2 anos atrás. Eu me lembro que ele foi fazer o keynote principal lá, e sempre a gente fala de várias indústrias, fala de várias coisas. Ele ficou 2 horas falando de saúde. Tanto que depois o pessoal, a Oracle virou empresa de saúde agora, porque só fala de saúde, ele só falou de saúde. Mas ele falou uma coisa que eu me lembro que marcou muito para mim, assim. Ele falou, o mundo do varejo já sabe que o Bruno gosta de azul, gosta do esporte X, tem tantos anos, sabe tudo sobre o Bruno para fazer a hiperpersonalização do Bruno. Você é atropelado na esquina, demora para entender qual o teu tipo sanguíneo. Exatamente. Olha que absurdo isso. Então, a conexão de dados para a saúde vai salvar vidas. Uhum. Vai salvar vidas. O Larry já fala que, e não é só fala, estão acontecendo esses testes já, que em 1 ano, 1 ano e meio, ninguém mais na humanidade morre de câncer. Uhum. Não morre mais. Porque os dados cruzados na velocidade que a gente consegue agora, usando inteligência artificial generativa, vai conseguir identificar qualquer anomalia no genoma e vai conseguir criar uma vacina hiperpersonalizada para aquele bebê antes dele ter aquele problema e não vai ter o problema. Uhum. Então, eu estou falando de saúde, mas tem a ver com tudo isso, com fitness. Sim. Então, se você conhecer todas essas informações e conseguir fazer uma hiperpersonalização, porque é o melhor pro ser humano Bruno, pro corpo do Bruno, que reage assim, vai crescer junto, entendeu? Por isso que eu falo, inteligência artificial, dados agora, não é mais uma questão de uma tecnologia que é mais uma que vai passar. Vai ser uma nova forma, já é uma nova forma que o mundo vai funcionar. Talvez seja uma segunda maior revolução depois da internet, né? Eu acredito muito. E a tecnologia dentro do mercado fitness, ela serve para entender, quando você conversa com uns players um pouco mais, com a cabeça um pouco mais aberta, eu adoro, assim, tem a Sasha, um beijo pra você. A Sasha, ela é a CEO da IO Fitness de Fortaleza. Uhum. E os maiores papos que a gente tem são sobre tecnologia. Não é sobre máquina, não é sobre... Enfim, é sobre saúde e tecnologia. Porque a pessoa que entende que aquilo... Né, e a gente sempre falou muito, você sempre falou bastante isso, a tecnologia é o meio, não é o fim. É um meio de se conectar também a mais com as pessoas, é um meio de entender mais as pessoas. Mas é um meio de cuidar mais das pessoas. Cuidar. Mas vocês têm recebido demanda? Muita. E muita, assim. Hoje o mercado de saúde,
que é muito débil ainda, principalmente no Brasil, com uma série de coisas, de informações, de tudo. A gente está fazendo muita coisa, assim. A gente está fazendo coisas que, dentro da Oracle, a gente tem um andar lá, que é o Innovation Center, um lugar super legal, convido para conhecer. Tem o simulador oficial da Fórmula 1, que legal, com todos os dados, daí você vai entender que não é só uma marca ali, mas mostra como todos os dados realmente ajudam ali a ganhar as corridas. Que legal. A gente tem startups que são baseadas com tecnologia Oracle, que tiram uma foto da sua pinta e conseguem te falar se aquilo é algo que você tem que se preocupar, se é maligno, uma foto. Imagina, assim, para você fazer um exame disso, você tem que marcar, fazer. Uma foto pode te dar o primeiro passo para você ir procurar ou não precisar nem procurar. A gente tem uma startup chamada Sofia, que é uma das melhores conversacionais, AI conversacional que a gente tem hoje, que não é mais robotizada, parece um ser humano, consegue fazer sotaque, inclusive, que você está falando, que você consegue fazer a primeira triagem ou até um atendimento médico em cima daquilo, entendeu? Grandes redes de hospitais estão fazendo projetos que já a inteligência artificial pega a primeira triagem e vai para o médico já quantos % de chance que aquilo é o CID tal, CID é o código da doença, e qual o protocolo que é aquilo. Tirou o ser humano? Não tirou, mas já mostrou muita coisa. A Safra Katz, que é a nossa CIO global, ela, há uns um ano e meio atrás, ela teve um dia para o outro, ela teve uma cegueira numa das vistas aqui, que ela viu tudo bege aqui. Caramba. E ela foi no médico, né, preocupada. Chegou naquele médico, o médico falou, olha a sorte que você teve. Eu tive um caso há 1 mês e meio atrás, e a gente descobriu que isso é um cisto que tem na córnea, que daí tem um médico especialista em Nova York que vai lá e queima aquilo com laser e resolve. Caramba. Agora imagina se essa informação não tivesse passado por aquele médico. Então, está entendendo como a tecnologia... Total. Agora, imagine isso numa escala global, larga escala, que em milésimos de segundos você consegue identificar alguma coisa. Então, por isso que o artigo que fala que o bebê de 600 anos já nasceu, não é tão mentira assim, entendeu? Tem um cliente nosso que ele fala que a academia daqui a pouco vai mudar de nome. Não faz muito sentido mais chamar academia. Academia do quê, né? É um lugar de cuidado, de saúde. De saúde, total. Então, a academia vai acabar se transformando também o modelo, né, cara? Porque eu estava falando muito com o Segler aqui também, que hoje, ainda a prática, a musculação, ela é muito ligada com fisiculturismo, com anabolizante e tal. Mas, gente, isso é tipo 0,1% da população que quer subir num palco. A grande maioria da população sou eu, você que quer bem-estar, que quer bem-estar, que quer saúde, cara. E você não vai buscar saúde e bem-estar, né, tomando, enfim. E às vezes o tomar é muito no sentido de querer acelerar alguma coisa. Agora imagina se tenho todos os dados sobre o corpo do Bruno, como ele reage com uma coisa, com uma outra, com um estímulo de exercício com o outro, de forma hiper personalizada. Será que ele não vai ter os resultados que ele imagina que ele precisaria tomar alguma coisa para isso? Sem precisar. Sem precisar, com muito mais saúde. Então, por isso que eu acho que ainda tem um espaço gigantesco da tecnologia junto com esse mundo de saúde, fitness, de crescimento absurdo. E vai crescer muito, né, Ale? Tudo que você está falando agora, assim, a gente está na pontinha do iceberg. Engatinhando. Né? A gente é o bebê de 600 anos. Né? Que hoje você pega... Tava falando, né, que você pega um cara de 20 anos que já está tomando testosterona, você fala, cara, ninguém de 20 anos precisa de testosterona. Exatamente. Assim, não precisa, né, cara? Então... Hoje o olhar para a saúde, ele tem muito mais valor, até de mercado mesmo, se a gente for olhar valor, assim, as academias que se prepararem mais para o tal do wellness, né, é muito mais, tende a crescer mais junto com esse mercado e abrir a cabeça também para a tecnologia também, né, Ale? Acho que as pessoas têm muito... receio ainda, assim. A gente sente nesse nosso mercado, tem muito receio. Assim. Eu me lembro que uma das primeiras entrevistas que eu fiz num programa ao vivo de um telejornal, quando eu assumi como presidente,
A gente combinou, né? Vamos chegar, vou perguntar sobre tecnologia, tudo. A entrevistadora chegou assim, não vou falar nomes, né? Mas ela chegou assim e olhou para mim assim. Então, pessoal, estou aqui com o Alexandre Maioral, presidente da Oracle, que vai explicar como a tecnologia vai acabar com o emprego das pessoas. Meu Deus, caraca, cara, né? como assim? E a gente acabou de lançar uma solução que era o Banco Autônomos, que Sim. eu não preciso mais do DBA, que é a pessoa que cuidava do banco de dados ali, né? O técnico conhecia disso, porque o banco sozinho se tunava, se auto resolvia os problemas, se auto aplicava patches de segurança. E daí eu falei, não é isso, né? A gente vai mostrar como a tecnologia vai melhorar a vida e trazer outros conhecimentos e trazer muito mais valor para um ser humano, né? Por Sim. exemplo, essas pessoas que ela falou na época que perderiam o emprego porque a gente criou isso, hoje são cientistas de dados que são altamente requisitados no mercado para cuidar de inteligência artificial. Entendeu? Então, assim, as pessoas não têm que ter medo, elas têm que aprender isso e entender como isso vai ajudar. Se você olhar o que o Elon Musk e o Larry falam muito em tudo que está acontecendo, o Elon fala, né? Ele está fazendo os humanoides, né? Uhum. E aí ele fala, vou ter um humanoide e não vai ter emprego, mas não, você não vai fazer mais nada? Não, o humanoide vai fazer um serviço, mas eu posso posso alugar ele para construir uma casa. Você vai usar a tecnologia ao seu favor. O ser humano vai ser o senso crítico de uma série de coisas. Sim. E vai ter trabalhos que não vão precisar ser feitos porque vai ter um humanoide, uma máquina fazendo. Né? Mas se a gente tivesse se preocupado com isso também lá no passado, a gente não ia estar empregada hoje, né, cara? Quem que não ia ter um software na nuvem? Exato. Mas para todo lâmpada tem o sindicato das velas, né? Então, é isso aí. Mas o mundo vai mudar, está mudando e assim, acho que tem que usar a parte boa, né? Em tudo que acontece na humanidade, sempre tem as pessoas que vão usar as coisas pro mal, né? Se a gente focar nisso, a gente não continua evoluindo, né? Com certeza. Hoje, qual que é o teu maior desafio na Oracle? Desafio sempre, acho que de qualquer companhia, no final são pessoas, né? De a gente ter times que continuem motivados, times que se sintam valorizados e reconhecidos. Acho que o desafio de Oracle, algum tempo atrás, era fazer as pessoas entenderem o que era Oracle. Uhum. Eu me lembro certinho disso, né? Eu também. Lembra que na nossa época a gente não colocava Oracle, colocava o nome da solução de marketing para não mandar a gente para tecnologia. Acho que a gente já passou por esse momento, né? Não é isso. Nossa, né? Hoje deve estar super sexy, né? A galera quer falar com Oracle. Exato. Eu acho que o nosso maior desafio é, como negócio, vou falar primeiro. Sim. É um pouco da resistência do ser humano ainda e das pessoas que estão sentadas em cargos importantes e de lideranças de empresas que utilizam tecnologia, que podem utilizar a tecnologia ou utilizam, de entender que aquilo não é uma ameaça, que pode ajudar. Uhum. Existe ainda muito uma resistência e um medo de, eu vou usar isso aqui, qual a minha relevância para isso? Eu sou um CIO, um vice-presidente de tecnologia, se não tiver gente embaixo, qual a minha relevância? Se não tiver gente embaixo e você estiver ligado ao negócio e transformando o seu negócio, é excelente. Você está trazendo com muita eficiência o que esperam de você. Existe muito essa resistência ainda, mas que eu acho que muito rápido vai mudar, né? Eu me lembro de 6, 7 anos atrás, e você vai lembrar disso também porque você atendeu o mundo financeiro, de eu indo falar de infraestrutura na nuvem, cloud, né? Nossa. E o pessoal, não, imagina, banco não faz isso. Eu falei, peraí, meu dinheiro no Internet Bank está onde? Né? Por que para você vale e para usar uma infraestrutura na nuvem você acha que não é seguro? E eu me lembro que o vice-presidente de tecnologia na época ele olhou para mim, você tem razão, né? Eu falei, tá entendendo? 6 anos atrás, não é 60 anos atrás. Não né? Exato. E hoje todas as empresas hoje no mundo financeiro, todos utilizam boa parte na nuvem ou alguma coisa na nuvem. Então, é algo que é cultural e da humanidade vai se adaptando e vai acontecer rápido. Olha aí, curiosidade pro pessoal que tá assistindo. Como que é a rotina, cara, de um CEO, né, de um presidente de uma empresa gigante com... Quantos funcionários hoje a Oracle tá no Brasil? No Brasil a gente está com 2.600 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Como que é a tua rotina, cara? Você acorda, faz o quê? Como é que é?
Cara, primeiro assim, eu sempre tento, quando eu levanto da cama, mesmo às vezes está cansado, é aquela coisa, levanta e vai. Então, assim, eu preciso fazer esporte de manhã. O dia que eu não faço, meu dia não rende tanto, assim. Então, eu acordo, eu vou para academia fazer musculação, eu vou correr, eu vou fazer luta, mas alguma coisa eu faço de manhã. Então, para mim é super importante. A história do milagre da manhã que o pessoal fala, é um momento bom. Eu acordo 10 para 5 da manhã. Eu sei, a minha esposa fala que eu sou velho, porque eu acordo 10 para 5 da manhã. Mas é um momento espetacular, porque é um momento que eu tô sem interferências, né? Meu telefone não está tocando, alguém não está mencionando, não sei o quê. Então eu consigo também fazer minha meditação, pensar nas coisas, colocar as ideias no lugar. O pessoal começa cedo, né? Porque você precisa acordar 10 para 5 para ninguém te acionar. Então, daí tem aquele horário ali para fazer esporte, pensar, fazer as coisas assim. Então é muito legal. Então para mim é um momento gostoso, né? Então eu levanto, legal, vamos lá, vou fazer isso. E daí o dia a dia, a gente cuida de 3 grandes pilares dentro da companhia, sempre. Isso vale para mim, mas vale para você aqui também. Pessoas, clientes e negócio. E eu falo nessa ordem porque no final pessoas é a base, clientes são pessoas e negócio é consequência do que você fez com essas pessoas. Então, assim, o meu dia a dia é olhar muito forte para esses 3 pilares, às vezes muito na execução de negócio, mas muito também na construção com o cliente e de time. Então, meu dia a dia fica em cima desses 3 pilares, navegando nesses 3 pilares. Você é um cara muito hands-on, sempre foi, né? Sim, sim. Hoje, óbvio, né? A Oracle é uma empresa que respira venda. Gente, quem não, assim, tem que ter vivido para entender o que a gente está falando aqui, porque é realmente a maior cultura de vendas, acho que, cara, que eu conheço do Brasil, assim, é um negócio surreal. Mas a sua função ali, quando você fala pessoas, é olhando sempre com viés na venda ou não? Cara, não. Eu separo uma parte aqui, eu vou olhar pessoas mesmo, assim, todas as áreas. Eu olho as pessoas de todas as áreas. Lembro que eu te falei que uma empresa como a Oracle tem 2 tipos de pessoas, a que vende e a que ajuda a vender, né? Então, também essa avaliação é importante, porque eu falo isso muito. Só existe uma cultura na companhia se a companhia existe e se a companhia está lucrando. Você não consegue fazer uma cultura numa companhia que está falindo, né? Então, a alta performance é super importante. E a cultura ela começa a acontecer muito forte quando uma empresa começa a prosperar muito forte. Né? Então, assim, não dá para separar as coisas, Sim. entendeu? Então, não posso só, de novo, não posso só aquela pessoa que é muito esforçada, mas sem inteligência, ou sem inteligência de estudar por que está fazendo aquilo. Então, quando eu falo de pessoas, é realmente tentar avaliar se as pessoas que a gente tem ali dentro estão nas posições certas, porque existe isso também, né? Às vezes tem uma pessoa que é muito boa numa coisa, mas está no lugar errado, né? E a Oracle dá essa liberdade do... Sim, por ser muito grande, ter muitas funções ali, muitas áreas, é possível, é um leque de opções dentro da companhia. Se a pessoa não se achou ali, ela vai se achar em outra função. E eu já vi várias vezes que aconteceu isso. Mas também tem as pessoas que utilizam isso para andar de lado, que eu falo, né? Vai se escondendo atrás dos arbustos. Assim. Então, um pouco do meu trabalho também, junto com o meu time de liderança, é garantir que a gente está de olho nisso e a gente realmente... Porque é injusto também com uma pessoa que está se esforçando, que está trabalhando, que está fazendo o melhor dela. Daí olhar para o lado e tá alguém ali que tá ali, levando a vida, né? Tá no automático, acorda, vai trabalhar, como, vou dormir, né? Não dá. Então, assim, e também entender isso, porque para você ter essa cultura de alta performance, você também não pode ter pessoas que estão do lado ali, que estão puxando energia e sobrecarregando a que tá fazendo o trabalho dela. É importantíssimo a gente ter... Tem perguntas? Como é que tá? Ou já? Claro que sim. Tem perguntas? Tem algumas aqui que eu separei. Pô, faz a curadoria aí. Dá uma olhada aí. Eu sempre faço, sempre puxo do Instagram e Tô vou brincando, montando uma timelinezinha assim. A vida nossa é um livro aberto aqui, né, Bruno? É isso aí. Médio. Vou começar. Eu coloquei aqui uma primeira que abre legal. Que a pessoa pergunta assim: se você pudesse passar um aprendizado chave que trouxe luz para sua carreira. Então, tem muitos, né? Mas tem um vários, chave. Assim, eu acho que o chave é o que eu falo para todos os alunos lá, às vezes de comunidades, gerando falcões que vão lá na Oracle,
é assim, não crie na sua cabeça as travas. Assim, eu vejo às vezes os alunos ali e eles ficam olhando, a Oracle, uma empresa de tecnologia multinacional, não é para mim, que eu sou um aluno da comunidade ou do Gerando Falcões, nunca estudei em escola boa, história minha. Eu nunca estudei numa escola particular na minha vida, eu fiz escola pública a minha vida inteira, eu fiz curso técnico numa escola federal, eu fiz engenharia numa federal. Tinha greve pra caramba na minha época. Puxa lá, 2000 e bolinha, Nossa. Federal do Paraná, o TFPR do Paraná, 8 meses de greve. Nossa. Assim, isso nunca foi a trava. Então, assim, foi muito da vontade que eu queria de me desenvolver, de fazer as coisas acontecer, de fazer com vontade. Então, para mim, clave não põe as travas na cabeça. A gente constrói os nossos monstrinhos, né? Quem é mais antigo vai lembrar do Tamagotchi. Eu fico brincando assim, não fica alimentando o Tamagotchi na tua cabeça que ele só vai crescer. Não alimenta o monstrinho. Faz o que você acredita, da forma que você acredita, com a vontade que você tem, que você vai crescer. Para mim foi chave isso de não alimentar os meus traumas ou os meus medos para que eu seguisse em frente. E você percebe, a gente percebe um comportamento quase um padrão, né, cara? Um pattern ali de todas as pessoas que têm muito sucesso na vida são as pessoas que não arrumaram desculpa pra nada. Isso aí. Porque é do ser humano, tá? É do ser humano. Entrar na zona de conforto, falar, puta, eu não consigo por causa disso, eu não vou fazer isso por causa disso. É muito mais fácil fazer isso. É muito mais difícil você arregaçar a manga e ir lá e fazer. Mesmo quebrando a cara, é muito mais difícil. Até para acordar e treinar, né? Exatamente. Você pode arrumar umas 15 desculpas para você não treinar. Não, tá frio, tá sol. Não dormi pouco, acordei. Não, devia ter dormido mais. Tem um chefe meu, eu tive um chefe, primeiro emprego que eu tive, que ele falava que é muito do que vocês estão falando, né? Ele falava que dom era a desculpa do preguiçoso, né? Porque, não existe dom, né? Então, você tá falando que nos coloca numa caixa, né? Brinquei contigo, agora há pouco eu nem sabia que a gente ia entrar nesse assunto. Eu falei, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Exatamente isso. A obsessão sempre vai vencer o talento. Vai, né, cara? Vai, sem dúvida. É isso. Perfeito. Aí, transitando para o primeiro assunto, aí é sobre liderança. Mas uma pessoa pergunta aqui. Como líder, você ajusta o tom para cada um dos seus liderados? Desculpa, gente. Como líder, como você ajusta o tom para cada um dos seus liderados sem influenciar na performance de cada um deles? Entendi a pergunta, é um pouco do que eu estava falando, que de uma forma inconsciente e de verdade, eu não sei se eu tenho a receita de bolo de como fazer isso, mas eu sei qual a consequência disso, então dá para as pessoas entenderem e ligar um pouco desse beat. Inconscientemente, eu tentava mapear, sempre tentei mapear as pessoas que estavam trabalhando comigo, quais eram as fortalezas e quais eram as fraquezas. E em vez de focar nas fraquezas, eu focava mais nas fortalezas daquela pessoa, e isso dava uma força de vontade maior para ela e continuar crescendo. E óbvio que dava os feedbacks de fraquezas, mas não de forma pejorativa, mas de forma de mostrar, olha, se você fizer isso, como orientação, você melhora esse ponto, né? De novo, as grandes ideias, elas morrem em muitas reuniões por causa disso, porque as pessoas falam e não entendem que do outro lado tem alguém que tem seus anseios, ou tem suas preocupações, ou tem suas dúvidas, e só falam que aquela ideia é muito boa e não entende o quanto que você pode estar atacando a pessoa, você está a pessoa está se sentindo coagida ali aquilo. Então, conseguir tentar ter essa adaptação, que eu comecei de forma inconsciente, hoje eu faço consciente, mas mais automático, é o que faz a diferença numa liderança, acho que e eu vejo vários líderes que eu tenho hoje na companhia que fazem isso, entendem isso e fazem isso da melhor forma. Assim. E não é porque a cultura é de alta performance que ela não pode ser humana, né? Nem um pouco. Eu sempre falei uma frase, não confunda gentileza com fraqueza. E eu sofri muito isso, porque eu sempre fui muito gentil, porque é da minha educação, da minha cultura. Né? E muitas vezes, muitas pessoas entendiam isso como fraqueza. E hoje, grandes líderes e pessoas que entenderam isso
entendem quanto isso você pode realmente construir times de alta performance se você souber lidar. E, de novo, quando você briga com um filho seu, né, quando você chama a atenção de um filho teu, você não precisa fazer isso de forma rude, você pode ser gentil ali, mas você não tá, você está disciplinando ali, você está ajudando a crescer, né? Então as pessoas confundem muito, eu sofri muito isso durante muito tempo. Tem uma época que eu falei, não, vou mudar meu jeito porque, as pessoas confundem. Mas eu sei também falar firme quando eu preciso, eu sei ser bravo quando eu preciso, mas sem passar do limiar da educação e da moral das pessoas, do assédio moral nas pessoas. Isso não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Eu posso interferir essa pergunta aqui, acho que eu tenho uma dúvida minha que está dentro dessa dúvida. Mas quando a gente fala de liderança, por exemplo, acho que a gente até comentou isso, comenta também. Mas qual que é essa linha tênue, do tipo, até aqui eu fui gentil, porque eu entendo também que às vezes a pessoa que está dentro do projeto, quando você é muito gentil com ela, às vezes acaba passando e como que eu posso estruturar isso? Eu acho que tem a tênue de, tipo, o quanto eu não devo ser gentil para essa pessoa se aproveitar disso, sabe? Tipo assim, não que aconteça, mas qual que é o tênue? Famoso, até onde eu vou... Gentileza não é fraqueza. Então, assim, você sabe, eu falei no começo, né? Quem sabe eu gritar com o Bruno funciona. Tem gente que você grita e funciona, tá? E aquilo parece que liga uma chama ali, sai... Tem gente que você grita, cara, você apagou qualquer chance daquela pessoa fazer sucesso naquela atividade que você pediu. Então, acho que assim, você pode ser firme, ser rígido, sem ser mal educado, sem xingar a pessoa, né? Tem várias formas de você... Não pode falar aqui que você vai pôr o pi aqui, né? Mas tem várias formas de você xingar uma pessoa e a pessoa não se sentir ofendida com aquilo, mas entender que você está pondo firmeza naquilo, né? Então... Legal. Aí tem uma isso aí eu senti que é um depoimento, uma pergunta pessoal, né? Um pouco do... que o Gabi, ele é um gestor novo, né? Ele é um cara que ele veio para cá e assumiu a área como, cara, assim, é o que você falou, é a vontade, né? Não era só o talento, que ele é super talentoso também. Mas liderar, né, é uma coisa muito difícil, né, cara? É super difícil, principalmente primeira gestão, primeira liderança. E eu tive essa oportunidade, como eu liderei sem ser chefe. Então as pessoas não olhavam para mim ou iam atrás das ideias que eu tinha, porque eu tinha um badge no ombro aqui, que era chefe. Então isso desenvolve muito. É você avaliar que a pessoa está fazendo porque acredita e estão fazendo por você. A melhor coisa que eu ouvi num time foi quando algumas pessoas olharam para mim, cara, não estou fazendo pela venda ou pelo dinheiro ou pela hora, que eu estou fazendo por você, Maioral. Então, assim, cara, eu escutava muito no time dele isso. Quando eu ouvia isso, eu falava, pô, eu tô no caminho certo, entendeu? Então, assim, entender isso desde que você começou, assim, a ter essa carreira, né? Assim, mas, de novo, oriundo muito daquele momento lá que todo mundo fala, pô, não ia dar certo, né? O cara foi dono de balada, fazendo festa. Mas aquilo me ensinou muito a lidar com pessoas, a entender que cada um... Tem a sua jornada, movido por algum motivo diferente do outro. Tem um gatilho. Tem um gatilho diferente do outro, exatamente. Eu vou abrir um pouco mais meu coração, então. Já que você puxou isso, o Bru brinca comigo, né? Ele fala assim, pô, Gabi, você é muito bonzinho. Aí, por exemplo, o tênue que eu falo, por exemplo, eu também tenho esse quesito da gentileza, né? Do tom. O meu tom é, tipo, geralmente mais calmo, um pouco menos firme. Mas eu sinto, por exemplo, eu já tive alguns problemas com o fornecedor, por exemplo, que é o cara que é terceiro a minha operação. E aí eu falo, cara, tenho esse prazo. Se o cara traz um prazo comigo, me pede para negociar. Aí eu sou super bondoso. Falo, não tem problema, acontece, tal, negocio o prazo. Aí o que eu percebo? Que eu crio um estímulo no cara que ele pode sempre postergar esse prazo. Ele então, entende que ali não tem problema, ali eu posso furar. A bondade, qual que é a linha tênue de eu parar de ser bom? Você sabe que esse teu perfil, que é um perfil parecido com o meu, é muito perigoso, porque é o perfil que quando explode, cara, porque senão vão falar que eu sou mentiroso, porque eu já briguei com muita gente também.
Porque quando explode, é aquela coisa, eu brinco, assim, eu dou um prédio para não entrar numa briga, mas eu dou uma cidade para não sair dela, se fizerem coisa errada comigo, entendeu? Então, assim, é um perfil mais perigoso ainda, porque por você ter a paciência e você estar sendo gentil, você também entende que a pessoa está fazendo a coisa correta contigo. É o que se ela erra, essa pessoa está tomando um risco enorme de ver o pior do ser humano, pior meu, pior teu. Então, assim, porque eu estou falando aqui, parece que eu sou só o cara bonzinho e gentil. Já teve muita gente que já viu virando bicho na frente quando fez coisa errada comigo, ou combinou combinou duas e não cumpriu o que a gente combinou. Então, assim, é perigoso, tá? Porque é o tal do leão enjaulado. Você fica cutucando lá, uma hora vai lá e vira o bicho. Então, essas pessoas que não entendem isso, em algum momento você vai ter que mostrar essa firmeza, porque daí vão entender que não é assim, não é assim. Existe a resiliência na gestão, mas resiliência não é ausência de firmeza, né? Não. Sempre ser firme, sendo resiliente. Eu acho que assim, se a pessoa está sendo correta contigo e teve um problema, ok, faz parte do... Mas se identifica e está claro, você tem fatos que aquilo ali está agindo de forma errada, de má fé, aí você tem toda a liberdade poética para explodir, bater na mesa e fazer alguma coisa. Então. Perfeito. Tem uma aqui legal agora migrando um pouco, falar de tecnologia. Mas tem uma aqui, a pergunta bem legal. Ó. Qual o grande passo da indústria da tecnologia? Qual o grande passo... Meu Deus. Qual o próximo grande passo da indústria da tecnologia? Existe algo em pauta que ninguém está falando? De verdade, sim. Eu não acredito. Assim, porque a gente teve internet, que você falou. Daí teve metaverso agora há pouco tempo. Não, metaverso é... E o metaverso foi uma coisa que deu uma morrida, né? Só que o AI, a inteligência artificial que a gente está falando... é muito mais amplo que isso. Ela não é só uma tecnologia, ela tá conectando tudo isso que a gente está falando. Porque o AI é dados, é infraestrutura de dados, é conexão, é segurança. E isso vai mover tudo que a gente está falando. A gente está falando de fitness aqui. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando, eu gosto muito de bicho, de mato, de cavalo, de gado, eu gosto muito disso. Cara, a quantidade de coisa que tecnologia está ajudando no agro, por exemplo. É absurdo. Então, assim... E por inteligência artificial também, muita coisa, fazendo coisas absurdas, assim, né? Lavoura, IoT, identificação, com AI. Com tudo. Então, realmente o mundo tá funcionando e vai funcionar cada vez mais diferente por causa dessa tecnologia. Eu não acho que tem nada escondido. Eu acho que em cima disso vai se desenvolver muitas coisas, que isso vai ser a base, óbvio que vai aparecer coisas novas, mas que a base vai ser isso. E Dados, a gente passa por muita transformação também. Acho que a gente conversou no do Rafa, né? Por exemplo, a AI é uma coisa que já existe há muito tempo. Aí ela passou por uma transformação e surge a generativa, né? Isso. Mas já se fala de inteligência artificial é muito antiga. E por sinal, boa parte do que a gente resolve ainda no mundo não é com AI generativo. É com a AI tradicional que tinha, inteligência artificial, que é machine learning. É lógica. Tem a preditiva. Tem a preditiva. A generativa, ela deu o salto porque ela é capaz de aprender e fazer coisas diferentes e acelerar o conhecimento do ser humano, entendeu? De um banco de dados que também já estava sendo alimentado há muito tempo. Só que se você tiver dado errado, se você tiver informação errada, é que nem viés do ser humano, né? Se você tem uma bagagem de coisas erradas, você pode tomar decisões erradas. O dado é muito importante, por isso que o dado é a base de tudo isso. Você precisa ter dados corretos, sem viés, porque senão ele vai também te levar pro mais do mesmo, que sempre foi assim na humanidade. E por isso que está sendo falado muito sobre dados sintéticos, né? Que é a criação de dados através da inteligência artificial, dados que não existem. Sim. Para poder aprender com isso. Aprender mais. Quando eu fiz meu último tenure de Accenture, eu fiz um curso no MIT que era de AI e o professor falou um negócio bem legal, que era a AI é tão importante que a próxima tecnologia que é tão importante quanto está sendo desenvolvida para AI, que é a computação quântica. Computação quântica. Que está sendo desenvolvida para acelerar ainda mais o AI. Então o AI é o que o Ale falou assim, não é um metaverso, está muito longe de ser
Não, buzzword, Porque o metaverso com você precisa achar uma aplicação. Aí ela é aplicado igual o celular. A gente tá Por isso que eu online. falei, a gente tá falando de fitness, falei de agro, É. serve pra tudo que você imaginar. Sabe uma coisa? Serve pra isso aqui, ó. A gente tá fazendo um podcast É. aqui. Dentro da Oracle, no 7º andar, que você agora está convidado para ir lá conhecer, a gente fez um espaço, que é um podcast. Não tô tirando a tua função aqui, não. Mas está todo automatizado. Senta nós três, conversamos, ela já faz pega todas as informações, faz os cortes, faz os ajustes e a gente dá. Eu quero pegar um pedaço para jogar no Instagram para fazer a chamada. Ela vai e busca já, tudo automatizado com inteligência artificial. Então, assim, tem tudo. Também você tá na vantagem que você tá na Oracle, né? Aí é um pouquinho mais fácil, né? E os meninos são criativos lá também, né? Eles usam tecnologia em tudo. Sabe que a gente falou de metaverso? E não sei se vocês jogam videogame, mas agora tá pra sair o GTA 6, né? E o GTA faz 6... tempo, hein? Nossa, Faz esse aí tempo. não é nem que videogame, né? Olha que louco. A gente teve o boom do metaverso e a gente falou muito sobre NFT, mercado de NFT. Uhum. A NFT já rola no mercado de game há muito tempo. Então, por exemplo, quem joga Counter-Strike, que é um jogo de tiro, pode comprar skin pras armas, que valem... Tipo, tem skin que chega a valer 100 mil reais. Entendeu? E o GTA tá fazendo o quê? Ele tá criando um mercado digital. Porque antes se comprava, por exemplo, eu comprava uma skin da Sony, que era detentora do jogo. Agora, a Sony, a Rockstar, tá abrindo um mercado dentro do jogo. Então, GTA já era um jogo que era quase um metaverso, porque você vive dentro do jogo. Agora, eu, como Você vai poder player... comprar eu posso ter uma loja. jeans da Leves lá Eu posso ter uma loja. Ele pode ser um... Gabriel, eu posso ser um vendedor. E vem pra minha carteira. Então a Rockstar morde 10% da minha venda e eu crio uma loja digital dentro do jogo. Dentro do jogo. E aí eu consigo ganhar dinheiro, eu como pessoa. Isso é um metaverso gamificado. E, tipo, Com inteligência, com tudo. criação de tem dados. NFT, então. tem metaverso, tem AI. Agora expande isso para todas as áreas do universo. Exato. É isso que a gente está vivendo. Por isso que, assim, quando essa pergunta que fala... Porque sempre vem essa pergunta, sempre, qual é a próxima grande revolução da tecnologia? Porra, já estamos vivendo. De verdade, não a tá gente está suficiente. vivendo e a gente está engatinhando nela ainda. Tem Calma. muita coisa pela frente desta que a gente está vivendo agora. E eu vi uma pergunta eu gosto do podcast do Sérgio Sacani lá, que é o Space Today. E aí fizeram uma pergunta pra ele assim, que fala muito sobre física, sobre astronomia e tal. E aí fizeram uma pergunta pra ele qual que é o próximo gênio assim do mundo. A gente, teve Einstein, teve Newton, qual que é o próximo nome, né? Ele falou, não tem uma alta tão grande do próximo nome. Ele falou, cara, justamente são as pessoas que estão trabalhando hoje para construir, por exemplo, AI. Assim, os próximos grandes gênios vão ser, por exemplo, vai ter um novo Einstein, esse cara tá dentro da tecnologia. A gente está fazendo uma coisa bem legal, até para conectar com o que você está dizendo. A gente fez isso, eu posso falar porque é aberto, a gente fez isso para o Bradesco Seguros. A gente criou... Bradesco Seguros é uma empresa que vende seguros, vende uma série de coisas ali, de saúde, de carro, de uma série de coisas. E eles criam muito produto. A gente levou lá toda a liderança do grupo Bradesco Seguros lá na Oracle, no 7º, que você vai conhecer agora, Bruno. E a gente criou 3 agentes. Um que era um CIO, um VP de tecnologia. Um que era uma pessoa de geração de produtos. E um que era um financeiro, um CFO, para isso. Um foi feito com Llama, o outro foi feito com ChatGPT e outro foi feito... Não, com Grok 3, tudo linguagens de LLM para AI. E o outro foi com DeepSeek. 3 funções diferentes. A gente representou isso, não precisava a gente ver isso, mas em 15 minutos criaram 3 produtos com viabilidade financeira, viabilidade técnica, viabilidade de abrangência do mercado. Foi para um terceiro agente, que era um advogado, para garantir que estava tudo certo para isso. E em 15 minutos, 3 produtos com potencial e probabilidade de explodir em vendas foi criado. Só para vocês entenderem pouco do que vem pela frente. E às vezes, quando a gente vai criar um produto, escolha a indústria que vocês forem, aí, que vocês quiserem. Existe discussões de meses para ser criado e com a probabilidade muito grande de não dar certo aquele produto. Então, assim, só para vocês entenderem. E ali foi representado, eu não precisava nem ouvir ele falando em português entre eles lá os 15 minutos.
podia ser uma linguagem deles ali, não sei se vocês já viram, tem um vídeo que rola pela internet aí, que a linguagem binária que o AI se fala é muito mais rápida do que a linguagem humana, tanto inglês, português, não importa qual a língua for, e que conseguiria fazer isso em segundos. Então, só para vocês entenderem um pouco do que realmente a gente está engatinhando ainda no que Se você põe senso crítico e criatividade aí no meio... Então. O que me assusta um pouco é a rede social, cara. Assim, me assusta um pouco isso. Daqui a pouco a gente não saber realmente ali. Porque se você para pensar no AI, a informação que você vai estar recebendo, se você não souber, não tiver uma classificação para aquilo, para você saber que é AI, você vai estar consumindo aquela informação. De repente você está no teu Instagram, no teu TikTok, só consumindo o perfil de AI. E de repente nenhuma pessoa que você está lá vendo existe. Ou nada do que você está vendo. Mas isso é algo que... Daí entra na história, né? Que tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Aí entra, assim, o que eu acho que o governo precisa... O governo fala muito sobre, vou fazer a legislação. A legislação não pode ser algo para engessar a evolução da tecnologia. Mas sim para... criar os guarda-reios para que ninguém seja enganado para isso. E isso sim é algo que está sendo estudado globalmente já, localmente, né, para ser feito. Porque, e mesmo com tudo isso, vai ter gente que vai fazer. Vai. Não tem dinheiro verdadeiro e dinheiro falso? Não tinha isso que a gente tinha? Não tem. Sim. Sempre vai ter, e sempre hoje vai ter esse tipo. Os bancos devem estar muito preocupados com isso também, né, Lê? Porque... Segurança, dados. Veracidade daquele dado, se aquele dado é real. Dá para clonar a voz da sua mãe pedindo dinheiro. Eu comecei teve um evento que a gente fez, o primeiro evento de AI forte que a gente fez aqui no Brasil foi o AI Forum. Entra no palco uma imagem minha falando em mandarim. Caraca. Daí depois em inglês, e daí quando vai falar em português eu falei, não, deixa que eu entre e falo. Daí eu entrei no palco assim. Mas foi com o seu tom de voz? Foi exatamente eu falando. Tanto que tem gente da minha família que até hoje acha que eu falo mandarim. Juro por Deus. Porque a solução... eu gravei, eu acho que, sei lá, 10, 15 minutos de eu falando coisas aleatórias. Meu nome é Alexandre, sou pai do Bernardo, do Mateus, da Isabela, nasci em tal lugar. Não falei nada de tecnologia, falei nada. E ele pegou todos, e eu falo muito, não sou italiano, sou espanhol, tá? Falo muito mexendo a mão, assim, e ele conseguia conectar o meu rosto, os meus jeitos, meus gestos de mão com o que eu estava falando, e realmente parecia que era eu. Só que a gente avisou ali, né? Porque ali era uma brincadeira para mostrar as capacidades que a gente tinha. Então, muita coisa pela frente, eu acho que, de novo, estamos engatinhando ainda. A gente é o bebê que artigos estão dizendo que já nasceu, que vai ter 600 anos. Tem muita coisa para a gente explorar ainda nessa tecnologia. E eu acho que não é não é só uma tendência. Já é uma forma nova que o mundo inteiro vai funcionar. Ale, para a gente finalizar, eu queria que você falasse para quem estiver escutando, cara, assim, um cara que... E aí eu acho que você sabe dessa responsabilidade que você tem, né, hoje, um cara com teu sucesso e tudo mais, e, cara, muita gente vai estar vendo esse vídeo. Queria que você falasse para essa pessoa, assim, que... E você fala isso para mim desde a época de Oracle, fala assim, cara, você não precisa sair daqui para empreender, dá para você empreender dentro das empresas e tudo mais. Para esse cara que tanto quer virar empreendedor, quanto quer empreender dentro da empresa, qual que é a tua dica hoje de mundo, Ale? Pergunta boa, né? Pergunta difícil, assim. Quando eu falava dentro de companhia, porque a Oracle tinha um perfil muito de intraempreendedorismo, né? A história, se faz sentido para a companhia e para o cliente, aceita não. Vai e faz. O 7º andar que eu comentei várias vezes, todo mundo está convidado para conhecer lá também, só tem que marcar, porque lançamos em março e tá uma muvuca lá, todo mundo quer ir lá conhecer. A gente está brincando que lá vai ser o Museu do Futuro. Porque, assim, tudo que tem lá hoje, quem sabe daqui 1 mês, 2 meses, não vai estar lá mais, porque vai ter coisas novas. Aquilo vai estar aquilo é uma ebulição viva, né? Mas aquilo foi algo que nasceu na minha mesa, 2 pessoas sentaram na minha mesa, olha, a gente precisa ter solução de varejo, né? Para mostrar para os clientes, não sei o quê. Tentei com a corporação, não tem dinheiro. Daí eu fui lá, dei um dinheirinho do que eu tinha da minha área lá, ajudei os caras, essas pessoas se uniram porque eram apaixonadas em tecnologia, montaram, nasceu aquilo, e a gente saiu de uma loja, que a gente chama de loja de conceito, que era um espaço para uma indústria, para um andar inteiro de 800 metros quadrados, que
tá respirando Nossa tecnologia ali, fazendo coisas que estão mudando o tempo todo, e não só olhando tecnologia Oracle, mas de startups, de coisa. Então, assim... Tem uma incubadora junto ali. Mas muito da história do intraempreendedorismo. Então, Entendi. assim, se você acredita num conceito... E, de novo, para você... Eu me lembro disso muito lá atrás, num curso que eu estava fazendo, um professor falou, quem é empreendedor aí, né? Daí eu, né, molecão, tinha tido bar, não sei o quê. Levantei a mão. Daí perguntou mais algumas coisas, daí perguntou, tá bom, você é empreendedor? Você também? O outro que levantou a mão. Quantas vezes vocês faliram? Aí ferrou, né? Porque eu não tinha falido ainda. Eu acho que é isso, assim, é não ter medo de errar, entendeu? Sim. A gente vai errar. O que é importante é tentar errar rápido, assim. Mas, assim, se você acredita na ideia e se você vai fazer realmente com muita vontade e com paixão naquilo, faz. Só erra rápido para começar rápido de volta, né? Então, eu acho que é essa dica que eu dou, assim. Não fique travado nos monstrinhos que a gente mesmo cria nas nossas cabeças. No final, a briga é nós com nós mesmos. Nós com nós mesmos. É isso aí. Presenteiro, vem pra cá. Qual que é essa sessão aqui do presenteiro? Presenteiro. Legal. Para comemorar o episódio. Legal. Obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado aí, gente. De verdade, tudo que eu falo e faço aqui, Bruno que me conhece há muito tempo, eu falo porque eu acredito de verdade, assim. Eu tenho uma questão que eu sou zero político, zero corporativo e tenho a parte boa e o ruim disso, mas dá certo. Eu acho que é fazer com vontade, fazer com que você acredita, vai longe. Obrigado pelo convite. Foi um presente estar aqui com vocês. Ale, obrigado, cara, de verdade. Assim, para mim não só um privilégio ter um amigo meu aqui, sentado numa empresa minha, né, de outras pessoas, mas uma empresa que eu ajudei a fundar. Ter um cara que fez com que, acho que quase tudo isso tudo pudesse acontecer, tá sentado aqui na minha frente. Você sabe que você é uma grande referência para mim, não só como meu mentor, como um cara, não só na parte profissional, mas como pessoa. Sabe que eu me espelho muito em você, na sua trajetória, você como amigo, marido e agora pai de 2 meninos. E então, de uma mulher já, tá 18 muito anos. tá maior que ele já. Você conheceu, ela era menor que você. Ele era menor que eu. Passou Hoje rápido. Ela passou rápido. 1,80, cara. Então, obrigado, meu irmão. Obrigado você, obrigado pelo convite. Assim, super feliz de estar aqui, ver a tua trajetória, do Mário e todos vocês aqui que estão fazendo isso acontecer. Te falei isso sem saber direito do que a gente ia bater papo aqui, mas parabéns pela marca que vocês estão criando. Assim. Isso é um exemplo de tudo que eu estou falando. Não importa o que vocês escolherem fazer, não importa, faça com vontade, faça com capricho, faça da melhor forma, que não tem essa receita para dar certo. E aqui parabéns. A gente faz com muito amor, cara. Eu Obrigado. sei que vocês fazem. Parabéns. Obrigado. Pessoal, de novo, você que não está inscrito, é de graça, é de grátis. Só clicar aqui, vai estar inscrito, vai escutar esses papos legais. Esse episódio vai estar no YouTube, no Buckler Cortes e também no Spotify. Então vai pegar aquele transitinho gostoso de São Paulo, coloca no Spotify e confere esse papo. Beleza? Buckler, muito além das máquinas.